Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 80. Salmo 80, lá no Velho Testamento, o livro de Salmos é muito denso. Salmos 80, o verso de número 3. Olha só, diz assim a minha tradução: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto sobre mim, sobre nós, e seremos salvos. Amém? 3 coisas, né? Assente-se, por favor. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o seu rosto sobre mim, e seremos salvos, ou serei salvo. Amém? É interessante que Deus, Ele nunca deixa você sozinho. Existem algumas pessoas que Deus sempre colocou do seu lado na caminhada. Pai, mãe, marido, esposa, pastor. Algumas pessoas estiveram na tua vida em momentos fáceis, momentos difíceis. E Deus coloca essas pessoas na rotina da vida. Mas por mais que algumas dessas pessoas não consigam suprir a demanda, Deus sempre envia alguém para nos ajudar em determinado tempo da vida. Deus nunca deixou a gente sozinho. Tem pessoas que num período curto da caminhada, eles se apresentam, você se conhece ali, ou de alguma coisa lá do passado a pessoa aparece de novo e te ajuda naquele momento curto. Mas aquele e esses que Deus envia são o que Jesus falou: você não vai me ver até que você diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Deus sempre envia os seus benditos. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um casamento, primeiro casamento que fui fazer aqui na igreja. E eu lembro que eu cheguei do trabalho, tomei banho, tomei banho, peguei a bicicleta, porque eu morava longe da igreja, não tinha carro. Peguei a bicicleta e falei, eu vou chegar antes para preparar a mensagem do casamento. Estava com o meu tip-top dentro da mochila. E daí, bora lá. Quando eu estou na metade do caminho, na estrada velha do Barigui, lá no início, perto da Rua Pompeia, uns cachorros vieram atrás de mim, eu pedalando, eu falei, vou ter que acelerar. Quando eu fui dar aquela acelerada, aquele pisão em falso, a corrente entrou no meio da coroa, e eu puxava, de jeito nenhum saía. Eu falei assim, Senhor, comecei a orar, eu não quero chegar atrasado dentro da minha programação, eu quero honrar eles. E eu puxava aquilo, não saía. Eu pensei, meu Deus do céu, o Senhor pode prover. Olha que eu falei isso, de repente chegou um rapaz de moto do meu lado, um olho assim meio de... tirou o capacete e falou, quer uma ajuda aí? Falei, opa, claro, obrigado. Quando fui ver, o Maicon, um menino, um amigo de infância, e que depois de uns anos acabou até sendo membro da igreja aqui. Eu peguei, coloquei a bicicleta nas costas, me trouxe até a igreja. Você está entendendo como Deus sempre coloca alguém na nossa vida em momentos oportunos, desde que haja um princípio. E eu estava meditando sobre isso, quando fala, restaura-me, ó Deus. Como ser restaurado por Deus? Como ser restaurado? Aí eu lembrei que uma vez o pastor Rogério Amorim estava levando uma mensagem, e ele disse bem assim que depois de um culto uma senhora procurou ele e disse, pastor, eu faz alguns meses que eu estou ouvindo na igreja, eu tenho escutado os testemunhos, eu tenho escutado sobre a sua vida, sobre o ministério, e eu perguntei para Deus, qual é o segredo? Qual é o segredo disso tudo? Qual é o segredo dessa vida? Qual é o segredo? E Deus me respondeu, pastor. E foi a mesma resposta que Deus deu para mim há muitos anos atrás, quando eu fiz essa oração, que Ele enviou o rapaz para me trazer de moto aqui. É a mesma palavra que Deus falou para essa mulher, é a mesma palavra que Ele me respondeu. Qual é o segredo da restauração? Dependência.
O segredo é a dependência de Deus. É maldição depender demais do próprio braço. É maldição depender demais dos outros. Como diz a palavra de Deus, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que se apoia no próprio braço. Se você quer ser restaurado em alguma área da sua vida, salvo, você precisa entender qual é o princípio do relacionamento com Deus que Adão tinha com Deus: dependência. Quando Adão quis ser independente de Deus nas suas escolhas, na sua opinião, Adão, ele começou a traçar um caminho de dores. E não só ele, o que veio depois dele. Repita comigo essas 3 frases. Porque você veio hoje aqui cansado, abatido, às vezes não tão legal de saúde, às vezes chegou em casa, tropeçou no gato, mas você veio aqui hoje para entregar um culto a Deus e fazer valer a pena. Então repita essas 3 frases comigo. Diga assim: restaura-me, ó Deus, faz resplandecer o seu rosto sobre mim, e eu serei salvo. Meus irmãos, todos nós aqui precisamos de restauração. Todos nós precisamos de restauração. Primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês. Talvez você pense assim: pastor, mas eu já sou cristão, eu sou líder, eu sou pastor, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho. Enquanto eu tiver esse braço aqui, eu estou trabalhando. Mas a salvação, ela é imediata, mas também progressiva. Ela é imediata porque você aceita Jesus, e imediatamente o seu nome é escrito no livro da vida, imediatamente você é filho de Deus, imediatamente você precisa começar a entender esse testamento aqui, que é um direito de herança. Seus pecados estão perdoados, e você começa a ter a disposição, a revelação sobre a eternidade, sobre Deus, sobre vida, a amizade com Deus. Mas a salvação não é só imediata, a salvação ela é progressiva também. Por que progressiva? Porque ao longo dessa caminhada, eu preciso ser salvo das ilusões da vida. Eu preciso ser salvo de certos comportamentos que são verdadeiras maldições. Tem gente que tem um problema com finanças terrível em não pagar a conta. Faz tanta conta que nem sabe que fez. E daqui a pouco não pode passar na rua de cima porque deve. Daqui a pouco não pode ir na festa de família porque deve. Outra pessoa, o problema é não para em emprego, não para em serviço, não para em igreja, não para em casamento nenhum, não para em nada. Por quê? Porque é muito vitimada, muito vitimado. Sempre já chega queimado nos lugares. Outra pessoa tem uma maldição terrível no humor, acaba machucando todo mundo. Pensa assim: eu não me magoo com ninguém. Compensação, magoa um monte de gente por onde vai. Outras pessoas têm uma facilidade em ser arrogante, outras pessoas têm uma facilidade em se fazer de vítima. Mas a gente tem que ser salvo nesses quartos escuros. Outra pessoa tem uma proporção gigantesca para um pecado específico, como pornografia, promiscuidade. Outro na hora da droga, na questão da droga. O outro na questão da ganância. O outro em várias áreas. Então essas áreas precisam ser alcançadas, precisam ser salvos. Tem outro que fala: eu não tenho problema nada disso aí, pastor. Mas a língua, a língua, meu irmão, olha, é algo incrível. Eu preciso ser salvo de uma salvação que não me transforma. Que há pessoas que escutam a mensagem, que bonito, Deus falou comigo, que legal, Deus falou com outra pessoa, saiu da porta para fora, não mudou nada as escolhas da vida, não tem iniciativa para nada, acaba sendo teórico para toda iniciativa cristã. Continua brigado com o marido, brigado com a esposa, continua brigado com os filhos, brigado com os vizinhos, continua do mesmo jeito. Precisamos ser transformados por essa salvação. Precisamos ser salvos de uma salvação
que quer a igreja cheia, mas não faz eu convidar o meu vizinho, no mínimo, para vir para um culto. Eu preciso ser salvo de uma salvação que me faz casar, mas não faz eu honrar o meu cônjuge. Aí essa palavra submissão, ela é bem interessante, porque nos dias de hoje ela é encarada como uma afronta. Quando você lê aquele livro do Watchman Nee, Autoridade Espiritual, você vai entender que só tem autoridade quem entende o que é submissão. Só tem autoridade quem entende o que é honra. E que a autoridade sempre é de cima para baixo. E que existe um princípio no reino de Deus, que quem é autoridade serve mais. Um pai e uma mãe, por exemplo, eles trabalham, têm um conhecimento muito maior do que os filhos. Mas tudo isso, eles têm autoridade para servir os filhos. Cama, roupa lavada, estrutura, condições. Eles sabem mais, por isso servem mais. A autoridade do reino de Deus, ela tem um entendimento celestial, não essa do mundo aí. Então não o que esses que dizem ter a unção patriarcal, beija minha mão. Literalmente acontece isso, beija minha mão. Ou a unção dos meus pés, toque nos meus pés e você será. Umas ideias, que meu Deus do céu, que eu tenho visto, acompanhado. Ou mesmo dessa seita do INRI, que se diz que é Jesus, mas não pode pegar num microfone, porque as mãos dele foram feitas para abençoar e coisa e tal, e todo mundo serve ele não serve ninguém. Jesus, ele veio e ele lavou os pés dos discípulos. Então, submissão no casamento tem a ver com que a mulher ser submissa ao marido diante da missão dela. E o marido ser submisso à esposa, como assim, pastor? Diante da missão dele. Como homem, eu devo ser provedor, protetor, eu devo passar segurança, eu devo ser líder, eu devo ser profeta, sacerdote, eu devo ser pai. Como esposa, ajudadora, mãe, abençoadora, organizadora, aquela que proporciona prazer à família. Então eu preciso ser salvo a cada dia. E hoje, eu preciso que você entenda que Deus quer restaurar princípios na tua vida, porque Ele quer te abençoar. Amém? As adversidades da vida moderna, você precisa entender que Deus quer restaurar você, porque essa é a esperança que nos dá energia para a mudança. Ninguém é dizimista porque acha que vai faltar. Ninguém é dizimista ofertante porque acha que Deus vai abandonar. Quando você é dizimista e ofertante, você está num nível de fé que você acredita 100% na fidelidade, na lealdade de Deus. Então você precisa se encontrar com Deus. Olha, meu irmão, hoje as pessoas entram em níveis de depressão, mas o mundo, ele não tem escape. O mundo não recebe notícias, as mesmas que eu e você recebemos. Porém, nós entendemos que temos uma companhia que faz toda a diferença. E nessa companhia, se você for dependente de Deus, trará respostas que irão diferenciar a tua vida posteriormente. Então, nós podemos deitar em paz e levantarmos assim, porque sabemos que Deus está nos guardando, que de alguma forma Ele tem uma resposta, que de alguma forma Ele terá uma solução amanhã, de alguma forma Ele nos dará graça ou enviará alguém, de alguma forma Ele é o nosso pastor, nada irá nos faltar, Ele está nos esperando lá na frente. Então o primeiro ponto, repetindo aqui o que eu falei para vocês, você pensa assim, pastor, eu já sou cristão, eu sou pastor, eu sou líder, eu não preciso ser salvo, eu não preciso ser restaurado. Todos nós precisamos ser restaurados. Alguns não têm a noção e outros não têm a humildade de achar que precisa. Você olha para pessoas de uma certa idade, e essas pessoas já, às vezes passaram dos 80, dos 70, já não tem mais os pais próximos. Não tem mais muitos amigos de infância. Não tem talvez alguns irmãos e alguns até filhos já não tem.
Há uma saudade muito grande dentro de si. O que faz essas pessoas permanecerem firmes é a companhia de Jesus, a compreensão da restauração, de que Deus faz tudo valer a pena. Por isso que você levanta hoje. Segundo ponto, dentro desse verso 3 aqui de Salmos. Talvez você ache que porque as coisas não estão indo bem com você, alguma coisa de errado você fez. A gente tem mania de achar que por que a gente está sofrendo algumas coisas, foi porque a gente fez alguma coisa errada na vida. Aí tem aquelas frases: eu devo ter atacado pedra na cruz mesmo. Eu colei chiclete na cruz, só falta ser isso. Eu fiz alguma coisa de errado. Há pessoas que tudo que dá de errado, acho que é culpa sua. Eu devo ter pecado, mas nem sei o que foi. Não sei. Meu irmão, se o diabo está te atacando, se o diabo está me atacando, alguma coisa eu fiz de errado. Não. Calma, o diabo atacou Jesus. E não havia nada de errado com Jesus. Misael, Azarias e Zacarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados numa fornalha de fogo aquecida 7 vezes. E não havia nada de errado com eles. Daniel foi atacado para dentro de uma cova com leões. E não havia nada de errado com ele. Pelo contrário. Há horas que o que está acontecendo de errado com você, não é porque você está errado. É justamente porque você está certo. Porque ser fiel tem um preço a se pagar. Ser leal é um preço a se pagar. Ser ungido para algo tem um preço a se pagar. Andar certo tem um preço a se pagar. Falar a verdade tem um preço a se pagar. Ser honesto tem um preço a se pagar. Isso é uma escolha. Isso não seria fácil para qualquer um. Pessoas boas também experimentam o sofrimento. Gente boa também faz bobagem, não é? Gente boa também toma decisão errada. Gente boa também é decepcionado e também decepciona quem ama. Gente boa também erra, e isso não significa que se você errou, você é um fracasso. Porque fracasso não é alguém. Fracasso é um acontecimento. Não é que você é o que aconteceu. Então, meu irmão, pega mais leve com você. Você vai descobrir que o seu melhor não está no seu passado. Você vai perceber isso. O que faz uma pessoa excepcional não é a perfeição de nunca errar, mas a capacidade depois do erro ou depois da queda, de continuar vivendo apesar da dor, de continuar vivendo apesar do sofrimento, de pedir perdão, de pedir ajuda, e bora seguir a vida para um renovo. Olha, eu não gosto de assistir noticiário de televisão mais. Não gosto mesmo. Para mim virou uma politicagem. A influência, a forma das notícias tendenciosas. Não gosto mesmo. Agora, eu gosto de assistir filme. Filme eu gosto. E existem alguns filmes que você toma exemplos para a vida. Eu gosto muito daquele filme Rocky Balboa. Os 6 eu gosto. Os 6 eu sou fã. Pelos ensinamentos, aliás, eu acho meu pai de criação muito parecido. Ele só não fala torto igual o Rocky. Assim. Mas eu acho meu pai, o jeitão dele fleumático, meio parecido com o Rocky em algumas coisas. Eu sou fã daquele filme, realmente. Mas tem uma cena que Deus falou comigo ali. Tem uma cena que era Deus falando comigo. Um momento bem atribulado que eu estava vivendo e que pessoas não sabiam. E eu estava diante do Rock 6 ali, e de repente o Rock olha para o filho dele, e o filho dele está meio arrogante, e ele olha para o filho dele, e fala para ele bem assim: quando você chegou aqui, nesse mundo,
Quando você chegou aqui, você cabia na palma da minha mão. Você era pequeno, você cabia na palma da minha mão. Onde é que está aquele menino que eu criei para ser alguém na vida? Onde é que está aquele menino cheio de esperança, que acreditava na vida? Aquele menino que era um sonhador? Em algum momento da vida, você ficou com vergonha de quem você é. Você ficou com vergonha de mim. Você ficou com vergonha das suas raízes. Já deu meu tempo. Você parou de lutar. E na vida não importa quantos socos você dá, e quantos socos e quedas você dá. Na vida importa o quanto de soco você aguenta e continua vivendo, e continua de pé. Senão todo casamento seria fácil, todo ministério seria fácil, toda paternidade ou maternidade seriam fáceis. Meu irmão, grandes homens e mulheres erraram feio. E a Bíblia é cheia desses exemplos. A Bíblia fala de Davi, no tempo em que os reis saíam para a guerra. Davi, ele não saiu para a guerra, e ele ficou no seu palácio, o único rei que ficou no palácio, destacado. E a Bíblia diz que em uma tarde ele levantou, foi no terraço, ele estava onde não era para estar, ele viu o que não era para ele ver, ele pensou o que não era para pensar, ele fez o que não era para ele fazer. E depois a mulher engravidou, e ele tentou remendar mais coisas, acabou que ele foi responsável por um homicídio. Mas esse é o ponto da mensagem que eu quero chegar. Esse é o ponto. Davi, ele chegou onde ele chegou, não é porque ele errou, é porque ele teve uma atitude de dependência de Deus depois da sua queda. E essa dependência de Deus fez ele ser um homem segundo o coração de Deus. E você precisa estudar isso. Inclusive nesse livro do Otmani, ele fala muito sobre Davi, sobre honra, sobre ele honrar o próprio rei que o perseguia. Ainda que você tenha vergonha, Deus está para te perdoar e para te oferecer perdão e dignidade como cobertura no que Ele faz, se você oferecer para Ele arrependimento. A Bíblia também fala de Pedro, que fez ITQ. Como assim, pastor? Andou com Jesus 3 anos. E de repente está numa situação lá. Ei, você estava com ele. Não, claro que não. Está confundindo. Não, não sou eu não. Aí chega outra pessoa. Não, eu lembro. Você se veste igual eles. Era você sim. Não, foi para outro lugar. Aí chegou alguém bem ousado. Sabe aquela pessoa que parece que conhece tudo, qualquer pecado teu? E olha para ele e fala: você era um deles sim, eu vi você com eles. Você fala igual a eles, se veste, eu vi, você estava com eles sim. Eu não conheço o Senhor. Eu juro, eu prometo. Pedro pisou na bola, errou feio. E talvez você já andou com Jesus e depois se afastou dele também. Cadê aquele homem, aquela mulher que levava um bonde nas costas? Eu quero é servir Jesus. Mas talvez você se afastou o teu coração, e você começou a absorver amarguras, pedradas, começou a ser intoxicado pela reclamação de pessoas, por comparações. Mas isso não impediu Jesus de amar a Pedro. E quando Jesus ressuscitou, Pedro estava lá no mundo, trabalhando naquilo que ele era antigamente, pescando, frustrado, desacreditado, envergonhado. E quando Jesus ressuscita, ele encontra ali as mulheres, e ele fala: vá e diga para os discípulos e para Pedro para me encontrar.
Por que ele fala para os discípulos e para Pedro? Porque Pedro não estava junto com os discípulos. E embora ele tenha errado feio, a sua dependência de Deus lhe deu a oportunidade de falar para Jesus que o amava 3 vezes. E Jesus lhe confiou o rebanho dele, lá de Antioquia, porque Pedro foi pastor da igreja de Antioquia. Levou o evangelho, pregou. Pedro, você me ama? Quando você era mais novo, você fazia o que você queria, cingias a ti mesmo, lavava você, cuidava de você. Mas agora você vai para um lugar que você não quer, você vai se desagradar, você vai lidar com gente encardida, difícil, orgulhosa. Você me ama? Sim, Senhor. Então, apacenta o meu rebanho, cuida do meu rebanho, cuida daquilo que importa para mim, Pedro. Estava muito ligado em você, muito, muito, muito. Em outras palavras, Pedro, você confiou no teu braço e tombou, né? Lembra? Vou ser crucificado. Não vou deixar, Senhor. Não vou deixar. Vai prender, corta a orelha do cara. É repreendido de novo. Pedro, se você reparar na tua vida, toda vez que você foi dependente de mim, eu te restaurei. Você estava andando sobre o mar, você estava olhando para mim. Você começou a olhar para os ventos, começou a olhar para os boletos, você começou a olhar para tudo ao redor, as brigas, as ameaças, você afundou. Quando você olhou para mim e você disse, restaura-me, ou salva-me, Senhor, porque estou morrendo. Eu peguei na tua mão, Pedro, te abracei e falei, faltou um pouco de fé. Porque a dependência, ela traz restauração. Tomé errou feio. Jesus ressuscitou no meio da galera. Eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar o dedo nas feridas. Nos buracos, aliás, não era nem ferida. Nos buracos. Jesus falou, venha. Quando Tomé colocou os dedos nos buracos, ele disse, Senhor meu, Deus meu. Jesus disse para ele, porque viste, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E talvez você seja um pouquinho Tomé, incrédulo. Incrédulo. Há quantos anos você me escuta em falar os mesmos pontos? Há quantos anos? Quando nós compramos o terreno da igreja, quando eu profetizava lá atrás, a igreja não tinha nem pretensões, porque a gente devia, eu assumi a igreja, a gente devia aluguel, a gente devia contador, a gente devia telefone, eu nem conhecia o Sandro ainda, né? E abriram uma linha telefônica no nome dele. Esses dias eu estava lembrando. Abriram e não pagaram. E a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a igreja, eu falei, primeiro nós vamos acabar com essas maldições, a gente não pode ficar devendo nada para ninguém. Primeira coisa que eu fiz foi isso, pagar, me virar para poder pagar. E esses dias, você vê, faz mais de 18 anos, estava conversando com o Sandro, falei, se não me engano tinha uma conta no teu nome, né? Telefone, ele falou, isso mesmo. Primeira coisa foi pagar essas contas, contador, aluguel atrasado, me virar nessas coisas. E Deus falar no meu coração, nós vamos construir uma catedral nesse bairro. Há quantos anos eu falo sobre ser dizimista, sobre ser ofertante, sobre fazer o seu melhor projeto de vida? Há quantos anos eu falo sobre ter um coração ligado com Deus? E parar de ficar com essa desconfiança humana e ter mais dependência de Deus? E você acaba vendo o que Deus está fazendo. E às vezes, a situação ela se torna tão desafiadora na nossa vida, porque às vezes você se ligar a Deus nisso é um gigante, mas você sabe para onde olhar. Você sabe a postura que você tem que tomar. E às vezes o negócio cerca tanto a gente. E eu paro para pensar, é loucura. É loucura. Mas Deus é fiel. Terceiro ponto. Aí eu penso, diante disso tudo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar e resistir. Porque a vida do cristão, ele continua, ele persevera, aí Deus dá o avanço. Ele continua, ele persevera, aí ele dá o avanço. Porque eu achar que eu estou bem espiritualmente, quando os meus sentimentos, o meu emocional colabora, é uma covardia. Eu estou bem espiritualmente, quando tudo parece contrário, inclusive os meus sentimentos. Mas eu continuo em obediência e perseverante.
E é aí que eu estou bem espiritualmente. Tomé foi quem levou o evangelho para a Índia. Foi um mártir da igreja. E Deus fez dele um homem cheio do Espírito Santo. A sua incredulidade no início não pôde impedir Deus de o amar e de o transformar. Há pessoas que esquecem que por trás de grandes realizações há uma batalha muito grande. Muito grande. Não é? Muito grande. Você olha, por exemplo, aquele menino que está lá atrás, o Jean. Quanto você tem de altura, Jean? 1,84. Não vou perguntar peso, pode ficar tranquilo. É brincadeira, ele não liga, né? Mas já passou do 100 ou não? Ele pode continuar, e ela falou faz tempo. Esse rapaz, antes dele sair da mãe dele, ele saiu do pai dele. Esse rapaz ali, você pode olhar para ele e dizer, não, está com a barba bem feita, está grande, é isso, e tudo mais. Mas se você perguntar para a mãe dele, isso aí me deu um trabalho que você não tem ideia. Você mamou até os 7. Eu falo brincando, não sei. Isso aí, meu irmão, quando eu era criança, era a época da fralda de pano. Aquela calça plástica por cima. Ficava lavando. Meu filho era isso. Olha, e tinha cólica. Você não tem ideia quantas noites em claro por causa de cólica. E qualquer coisinha ficava resfriado. O nariz começava a vazar. Ficava doente. Olha, você não tem ideia. Isso é, por trás de uma pessoa de 1,84 com mais de 100 quilos, teve um grande desafio para que ele chegasse sadio nessa idade. Por trás de um terreno, de uma catedral sendo construída, teve um povo unido, trabalhando nesse propósito. Teve uma liderança firme. E um Deus, acima de tudo, fiel, leal, provedor, que prosperou esse povo junto com esse propósito. Quem aqui já assistiu aquele filme O Vento Levou? Levanta a mão. E o vento levou. Só os velhos, né, junto comigo. Aí, ó, viu? Cara, esse filme é um filme de 4 horas. Esse filme é um filme que foi feito em 1939. Ele foi lançado. É um filme que revolucionou a época. Porque ele demorou mais de 4 anos para ficar pronto. Aproximadamente 4 anos. 4 anos e pouco. Pra você ter uma ideia, foram vários diretores que passaram. Porque os diretores eram mandados embora. O diretor, antigamente, ele não tinha a mesma autonomia que tem hoje um diretor, que comanda tudo. Não. Mandaram embora. Chegaram a contratar o mesmo diretor mais vezes. Só para o papel da atriz principal, a Scarlett O'Hara, foi mais de 1.200 mulheres para fazer o teste de Scarlett O'Hara. Aquele homem, Clark Gable, tio Bigodinho, o sonho daquelas mulheres era dar um beijo naquele cara. Só que ele sofreu de um problema estomacal terrível. Ele tinha um hálito ali que, naquela época, não tinha essas balas mentoladas nem nada. Não sei o que faziam ali. Mas, então imagina o tamanho do desafio, da luta em tudo mais. 4 anos para um filme, 4 anos resumidos em 4 horas. Você está entendendo o que eu estou falando? 4 anos resumidos em 4 horas de luta. Então, tudo que é grande começou pequeno. Por isso que eu preciso entender e ter a humildade e a sabedoria de entender que eu preciso ser resistente hoje pela visão do propósito de amanhã. Deus dará sabedoria e você precisa tomar a tua espada, porque Deus colocou você vivo para mudar a história, não só da tua vida, mas de gerações, e que em Cristo você está seguro. Então tome as rédeas da sua família, tome as rédeas do teu emocional, tome as rédeas do teu ministério. Pare de ser tão dengoso, dengosa, autopiedoso, autopiedosa, assim, que dó de mim. Como não me dão bola, como não faz o que eu quero, como não cuidam de mim. Pare, porque está te matando e tirando o teu valor. Tome as rédeas,
olhando para Jesus, sendo dependente dEle, porque você está confiando a tua felicidade em quem não tem capacidade para cuidar dela. Confia a tua felicidade a Deus. Watchman Nee, esquartejado em 1972 pelo sistema reprovável, várias vezes comunista, o sistema Mao Tse Tung, que matou mais de 60 milhões de pessoas na China, e que algumas pessoas ainda, por incrível que pareça, não tem partido nazista na igreja, no Brasil, não tem partido nazista, e nem deve ter, lógico, mas querem partido comunista, como tem, que matou muito mais gente que o nazismo, com princípios parecidos. Um absurdo isso. Pode ser o do Stalin, pode ser o cubano. Em Cuba matou mais de 1 milhão e poucas pessoas. 1,5 milhão de pessoas. Agora, Watchman Nee, preso por esse sistema comunista, ele foi colocado como uma pessoa que ia morrer de tuberculose. Presta bem atenção. Ia morrer de tuberculose. Naquela época a tuberculose não tinha cura, gente. E eu falo por mim, é terrível você ter sede de ar. Sede de ar. E esse homem foi colocado para morrer. Mas de alguma forma maravilhosa, Deus se revelou ao coração dele ali. E aquele homem que tinha sido colocado para morrer, ele falou: olha a dependência de Deus para que haja restauração. Ele falou: eu posso no nome de Jesus. Ele estava deitado, mal podia falar pela falta de ar. E ele dizia: eu posso em nome de Jesus. Eu posso ser curado em nome de Jesus. Então ele fica sentado. E ele continua declarando: eu posso em nome de Jesus. Então ele fica de pé. E ele começa a dizer: eu posso em nome de Jesus. Então ele começa a andar, ele começa a marchar. E aquele homem foi curado. E ele escreveu 3 livros, que são os melhores livros que você vai ler, sobre corpo, alma e espírito. O nome do livro é O Homem Espiritual. Ele escreveu 3 livros sobre esse assunto. Meu irmão, o que você está fazendo agora pode parecer pequeno, mas lá na frente vai ter um respaldo importantíssimo, porque são livros que transformaram a minha vida e que transformou a vida de outras pessoas e tantos milhares e milhões de pessoas no mundo. Algo que Paulo estava fazendo ali mudou a vida. Paulo estava numa prisão, guardas pretorianos algemados a ele. Filipenses 4:4, ele diz: alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Ou eu insisto, alegrem-se, porque perto está o Senhor. Ele é leal, ele está junto, ele é companheiro, ele está vindo. Filipenses 4:8, tudo que é justo, honesto, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. E a fé que excede todo entendimento guardará o seu coração. Ananias, um homem que até então seria passado despercebido aos olhos dos homens, mas Deus chega para ele e fala: eu quero que você vá na rua que se chama Direita, e você vai orar por um camaradinho chamado Paulo. Mas Senhor, o cara está matando a galera a rodo, está armando situação aí. Ele acha que o cristianismo é uma seita, que está combatendo o judaísmo e coisa e tal. Deus olha para ele e fala, Atos 9:16, eu é que sei o quanto deves padecer pelo meu nome. Então Ananias, dependente de Deus, vai. E quando ele chega lá, Paulo já estava orando. Olha a dependência de Deus aqui. Ele foi pela fé. Olha a dependência de lá, o outro falava a Deus pela fé. Paulo foi curado da sua vista. Ananias orou por ele, discipulou aquele homem 3 anos. 15 anos depois, Paulo fazendo viagens missionárias. E o evangelho chegou até mim, até você. Coisas que parecem insignificantes para você, tem um grande propósito. Por isso você precisa continuar sendo firme. Precisa ser dependente de Deus. E a sua vida será restaurada para o propósito eterno qual Deus te chamou. Você será um contador de milagres. Você será, meu irmão,
aquela a quem Deus chamou do ventre da sua mãe. Seja firme, seja aquele que estava nas mãos do seu pai, cheio de sonhos, cheio de projeto, animado. Quarto ponto para finalizar, sendo enfático: seja mais dependente de Deus e menos dependente de você e dos outros. Então recalcule os seus passos. Recalcule os seus passos. Traga o primeiro amor, essa disponibilidade para diante dos teus olhos. Porque coisas que você faz que parecem pequenas vai fazer grande diferença na vida de pessoas que podem estar dando a última chance para a sua vida. Eu estava na 10ª igreja lá como paraninfo. E sinceramente, Deus sabe do que eu estou falando. Eu sou muito grato pela honra de ser escolhido a 3ª vez como paraninfo. Mas assim, nem os meus pais, nem os meus filhos foram, nada. E da igreja devia ter o quê? Umas 10 pessoas. Mas a 10ª estava lotada. O pastor Rogério estava lá e todo mundo. E antigamente o paraninfo falava lá uns 40 minutos. Agora pediram para mim: pastor, fale de 5 a 7 minutos só. Tá bom. Fui lá, preparei algo em 3 minutos e meio. E eu cheguei e soltei uma mensagem simples, mas que eu tomo para mim, sobre carregar a honra do povo de Deus nos ombros, como pedras preciosas, a pedra ônix que o sacerdote usava nos ombros, com os 12 nomes das tribos de Israel. Falei algo simples, viu como é verdade? E a minha esposa gravou. As pessoas começaram a pedir para ela a mensagem que ela tinha gravado. E uma pastora mandou uma mensagem incrível sobre o que ela estava passando ali, durante aqueles dias. E Deus havia falado com ela sobre a pedra ônix. E Deus havia completado com a mensagem de 3 minutos. Algo pode parecer pequeno para você. Algo pode parecer atrapalhado para você. Mas seja dependente de Deus. Porque Deus quer transformar a vida de alguém. Deus pode ser uma carona. Pode ser uma coisa simples. Uma palavra. Mas Deus quer usar você como Ananias na vida de Paulo. Deus quer usar você num lugar difícil para escrever um alegrai-vos. Deus quer usar você numa coisa simples. O senhor não estava contando para mim, esses tempos atrás, que encontrou com o pastor Alan Matoso. E o pastor Alan estava se arrebentando pagando um aluguel absurdo. Se arrebentando, na verdade não estava conseguindo pagar. Aqueles aluguéis monstruosos. E o senhor falou: por que você não faz igual o pastor da igreja nossa lá? Com esse valor, em vez de comprar, ficar pagando aluguel, compra um terreno. Às vezes pode até ser meio distante, né? E foi exatamente o que ele fez. Uma conversa curta resolveu a vida de uma igreja. E está lá, comprou o terreno, pagando um promissória, fez exatamente isso. Está com a igreja lá, desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Sabedoria. Uma palavra de sabedoria pode mudar a vida de pessoas. Isso vem de Deus. Por isso você precisa continuar firme. Por isso você precisa continuar leal. Mas você só vai conseguir permanecer em pé se você for dependente de Deus. E às vezes tem bênçãos represadas na sua vida, porque falta você ser mais dependente de Deus. Deus quer dar avanço, mas confie nele. Pela fé, confie nele. E ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai fazer, porque ele é bom, porque ele é leal, porque ele honra a sua palavra. E você vai cantar um hino da vitória. Pode ter certeza disso. A gente não entende o porquê de algumas tempestades, como Jó também não entendeu algumas circunstâncias. A gente não entende, mas a gente sabe dentro da gente que Deus nos dá, Deus nos supre, Deus é a destra fiel, Deus ele é a estrutura, é os nossos ossos, Deus é o motivo, Deus, meu irmão, ele nos faz caminhar por fé. E isso
pode ter certeza que nenhuma pessoa do mundo vai entender. Por isso que vive abandonando caminhos, achando que tem caminhos mais fáceis. Mas eu afirmo, não existe um caminho fácil, existe o caminho certo. E o caminho certo é o caminho da obediência, naquilo que Deus nos chamou para cumprir com excelência. Então passe por cima desse orgulho, passe por cima dessa independência e busque fazer o que é correto, segundo a palavra de Deus. Quantas vezes eu achando que eu estava certo, aprendi com Paulo no capítulo 2 de 2 Coríntios, mesmo eu achando que estava certo, eu pedi perdão para você. Por quê? Para que Satanás não alcançasse vantagem sobre a nossa vida ou o nosso relacionamento. Sabedoria dos céus. O próprio Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quantas vezes eu fui perdoado e sou, mesmo sabendo, e você também. Meu irmão, seja mais dependente de Deus, porque quem não é dependente de Deus não perdoa. Quem não é dependente de Deus não faz aliança com Ele em nada. Quem não é dependente de Deus, como quer ser restaurado no propósito do alto? Olha o que ele fala aqui. Olha só. No verso 3. Restaura-nos, ó Deus. Faz resplandecer o seu rosto. Então seremos salvos. Deus está falando de um plano perfeito. Um plano perfeito. Restaura-nos, isso é, olha para a gente, resplandece com a tua graça, então seremos salvos. Deus pode fazer na tua vida o que em todo esse tempo perdido você não fez. Foi muito tempo perdido, muito tempo de bagunça às vezes, de decisões erradas, muito tempo jogado fora. Mas Deus pode restaurar esse tempo com decisões de hoje, abençoando o teu hoje e o teu amanhã. Porque eu vejo pessoas hoje com um potencial incrível. Está no mundo, aquela empolgação, e vamos para cima, e agora aqui é todo mundo, e é isso aí. Chega na igreja e só fica assim, ó. Não tem ousadia nenhuma. E tem uma falsidade, que na verdade é falta de iniciativa, uma covardia, como Jesus falou, ou como Paulo falou. Não toma postura nenhuma. Seja mais dependente de Deus, e Ele vai fazer muita coisa na tua vida, porque Deus nos educa. Se coloque em pé, por favor, em nome de Jesus. Põe a mão no teu peito assim. Você precisa que Deus restaure alguma coisa na tua vida? Você precisa que Deus restaure alguma coisa dentro de você? Você precisa que Deus restaure, eu não sei, talvez é ânimo, talvez é um amor, talvez é familiar, talvez sonhos, finanças. Você precisa que Deus restaure alguma coisa. Pastor, eu vivi muito tempo no mundo, eu vivi muito tempo com a ideia errada, eu vivi muito tempo desse jeito. Eu queria que Deus restaurasse, porque agora eu quero fazer a vontade de Deus. E eu vou orar por você agora. E eu quero pedir a ajuda dos pastores que estão aqui, porque se você quiser uma oração específica de restauração na tua vida, enquanto eu estiver orando, você vai levantar a tua mão direita e um pastor vai orar junto com você. Amém? Fecha os teus olhos, eu vou orar. E se você quer uma oração com imposição de mão sobre algo, você vai levantar a tua mão direita e alguém vai orar junto com você. Santo Deus, houve pessoas aqui, Pai, há pessoas que perderam muito tempo da sua vida, que hoje poderiam ter dado uma estrutura muito melhor para filhos, para família, de fé, ou seja o que for. Mas, Senhor amado, eu quero pedir ao Senhor que em nome de Jesus restitua, restaura, ó Deus, a comunhão deste casal, restaura, ó Deus, a comunhão, a harmonia dessa família, esses filhos. Restaura, ó Deus, o projeto financeiro sobre esta vida. Restaura, ó Deus, a estrutura deste homem, a estrutura desta mulher. Restaura, ó Deus, o ministério dessa pessoa. Restaura, ó Deus, o ânimo da vida
vida dessa pessoa. Restaura, ó Deus, no nome de Jesus, a dependência desse homem, dessa mulher da tua obra. Restaura essa pessoa, Pai. Reestrutura da forma, da visão. Restaura essa visão sobre os teus projetos, sobre os teus planos. Restaura, ó Deus Todo-Poderoso, a garra, Pai, a garra de começar a fazer dos desafios. Restaura, Espírito Santo de Deus, a comunhão da adoração. Restaura, Pai, esse adorador por excelência. Restaura, Deus, a fé dessa pessoa que sempre derrubou gigantes e que hoje parece uma pessoa apenas cansado. Restaura, Pai, a fidelidade, a harmonia, a graça. Restaura, Deus. Assim, Espírito Santo, Pai, como está no Salmo, resplandece o seu rosto, e as áreas que precisam de libertação ainda, que isso seja aceso hoje, que esta porta seja aberta hoje, para que o Senhor entre, e para que o Senhor tenha comunhão com esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai, que hoje haja este passo de fé, em o nome de Jesus Cristo, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, meus irmãos, graças a Deus.